Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Como vão vocês? Tudo bem por aí? Hein? Tudo certo? Bom, vamos começar o nosso Sintonia de hoje. Vocês estão vendo que eu não estou trazendo entrevistados, fazendo entrevistas nessa semana. Me deu uma vontade muito grande, sabe, de falar o que anda acontecendo, de emitir um pouco mais de opinião e ver o que vocês acham disso também, né? Porque democracia é assim, e política principalmente, é a arte de convencimento do outro com argumentos, não com agressividade, não com palavrões, não com machismo, na força, na raça, né? Não, isso não. Eu gosto de conversar com vocês abertamente. E tanto que vocês verem que as minhas páginas são abertas, as pessoas emitem as suas opiniões, bem legal, né? Só não gostei de uma vez de uma pessoa, tanto que a minha página é aberta, que as pessoas podem publicar nelas, né? E aí um amigo que tem uma opinião contrária à minha, bem contrária, por sinal, mas a gente se gosta e se respeita. Ele publicou na minha página uma coisa. Eu já tinha falado, mostrado, ele tinha escrito a sua opinião e tudo, e depois em cima disso publicou. Eu falei, olha, aí fui encontrar com ele. Falei, parceiro, por favor, meu querido, é o seguinte, minha página é aberta, você emitiu sua opinião, tá lá. Eu podia tirar ela de lá, ou não, eu deixei, porque né? É assim que tem que funcionar, que eu acredito que funcione. Agora, você passou um pouquinho da cerca, né? Eu falei para eles, eu acho que você pulou a cerca. Agora, você publicar na minha página, aí não dá. Você publica na sua. Eu não vou lá na sua página emitir a minha opinião ou agredir você ou nada, né? Então, você escreva a opinião que você tem, que você quiser, enfim, na minha página está lá aberto. Agora, publicar coisas na minha página aí já é demais. Você tem razão, Neuza. Eu falei, então tá bom. Beijo e abraço, tomamos um café junto, rimos bastante, falamos, e assim é a vida. Eu tenho, por exemplo, posso falar isso abertamente, eu gosto muito do vereador Moura Brasil. É um amigo íntimo de Bolsonaro. Bolsonaro, não preciso dizer que é bolsonarista roxo, mas eu respeito muito o Brasil. E o Brasil me respeita. O Brasil continua sendo vereador até hoje. Ele fiscaliza a prefeitura, ele cutuca, o Ministério Público está enlouquecido com ele e os prefeitos ficam, porque ele ainda age como um vereador fiscalizando. Não fazendo acordos e, sabe, políticos que são melhores para esse partido ou para outro e pensando na eleição futura porque ele não é candidato mais a nada. Mas ele continua agindo. Eu encontro com ele, brinco com ele, falo com ele, ele brinca comigo, fala comigo. A gente de vez em quando se cutuca, mas a gente se respeita. A gente se respeita. Isso é assim que tem que ser, né não? Agora, por falar em respeito, essa semana nós vimos do Senado brasileiro um comportamento desrespeitoso por demais. O que foi aquilo, meu Deus, eu fiquei com vergonha. Vocês não ficaram com vergonha dos seus senadores? Porque ser senador da República o senador da República que cuida das coisas do Estado, que assim, de todos, não as leis. As leis são feitas pela Câmara, ele só endossa ou não aquela lei, mas ele discute as coisas que são para o Estado todo. Então, ser senador da República é ser praticamente um estadista. Muito bem. Eu tenho que passar, eu fico louca, eu fico passando a mão na cabeça.
O que a Marina Silva... Eu teria feito pior. Aí esse é o X do problema. Eu não posso ser porque eu perco a estribeira um pouco, sabe? E ela ficou nervosa, mas com toda razão. Ela foi desrespeitada. Não por ser mulher, não. Por ser uma ministra de Estado. Exatamente. Eles têm todo o direito de não concordar com ela. Mas agir e falar o que eles falaram, o que eles fizeram, foi na Comissão de Infraestrutura que ela foi falar sobre um assunto de áreas preservadas. O senador, presidente da comissão, se achou todo poderoso. Eu sou o presidente da comissão, a senhora ponha-se no seu lugar. Fim da picada, hein? Senador Plínio Valério, a gente já conhece esse sujeito de outros tempos. Não, o Plínio Valério é o de Barbicha. Ele é do PL de Roraima, é o Marcos Rogério, perdoe, que é o presidente da comissão. O Plínio Valério é do PSDB, aquele de Barbicha, que falou que tinha vontade de enforcar ela. Fala isso para uma ministra de Estado. Isso é postura de senadores da República? E o Omar Aziz, que é um ex-governador do Amazonas, ele nasceu na cidade de Garça, aqui em São Paulo, o Osmar Aziz. Bom, o tiro, senhores senadores, depois da aprovação da boiada, lembra da história da boiada? Vamos aproveitar enquanto o povo está aqui olhando, o então ministro do Meio Ambiente do governo passado, vamos passar a boiada? Bom, a boiada passou agora, com os senadores. Ainda não foi aprovada vai voltar para a Câmara. Vai voltar para a Câmara. É um retrocesso total nas leis ambientais. Por quê? Eu fiquei pensando o seguinte, quantos milhões vale um comportamento daquele com a ministra? Quantos milhões? Mas o tiro, senhores senadores, saiu pela culatra. Porque depois dessa postura de vocês, a ministra, que estava um tanto quanto apagada da mídia e na defesa daquilo que ela acredita, e que é o que eu também acredito, num país que tem a COP 30 agora, um país que pega dinheiro dos outros países para preservação e quer fazer tudo ao contrário? Não. Ninguém é contra o desenvolvimento. Mas aí é que está o problema. As pessoas, principalmente os políticos, não estão enxergando que pode haver desenvolvimento de uma outra forma. Vão ganhar muito dinheiro, vão dar emprego para muita gente e não vai acabar com tudo como eles têm esse pensamento hoje de acabar com tudo. O agronegócio brasileiro subiu 10% no último trimestre. Ainda são contra a política do PT, do governo atual, são contra. Não é política do PT, é do governo atual, né? Porque não é uma política partidária, é uma política de Estado todo, né? Mas o tiro saiu pela culatra, a ministra foi defendida, inclusive pela mídia de direita. E é isso que eu quero ler para vocês hoje. O editorial do Estadão, o Estado de São Paulo, de hoje, que diz o seguinte, o título é isto o Senado? Ao tentar humilhar Marina Silva, senadores revelam incivilidade, e desconhecimento diante de uma ministra altiva e preparada para enfrentá-los, mesmo sem o apoio do governo Lula. Vamos lá. O espetáculo ultrajante a que a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, foi submetida na terça-feira passada na Comissão de Serviços de Infraestrutura, certamente entrará para os anais
como um dos momentos mais abjetos da história do Senado. Arquitetada para humilhar a ministra, a audiência pública expôs a incivilidade e o despreparo dos senadores acuados pelas respostas fundamentadas de Marina e a covardia do governo Lula, que a deixou sozinha em uma cova de leões. Quem teve estômago para assistir às mais de 3 horas da reunião pôde conferir a altivez que a ministra demonstrou perante os senadores. Pouco se falou sobre a criação de unidades de conservação na margem equatorial. Oficialmente, o motivo pelo qual Marina foi convidada a comparecer à comissão. A intenção, como ficou claro, era atribuir-lhe toda a culpa pelo subdesenvolvimento dos estados da região norte do país. Autor do requerimento para ouvir a ministra, o senador Lucas Barreto, do PSD do Pará, queria saber se as 4 unidades de conservação que serão criadas na região iriam inviabilizar a exploração de petróleo no local. De maneira clara, a ministra respondeu que o processo de criação dessas reservas remonta a 2005, ou seja, não é um pretexto para impedir que a Petrobras atue na região. E disse ela: pois eu posso lhe dizer que no processo de criação já está estabelecido que o oleoduto, gasoduto, portos, o que tiver que fazer, já está dito no próprio processo, e isso não será impeditivo, explicou Marina, ressalvando que esses empreendimentos, como qualquer outro em qualquer região do país, precisam de licença ambiental. Dúvida esclarecida, a ministra permaneceu à disposição da comissão para debater outros temas, e foi aí que os senadores rasgaram a fantasia. Vendo que Marina respondia a cada pergunta dos senadores, munida de informações e dados, o presidente da comissão, o senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, mudou a dinâmica para privilegiar o bate-boca. Era previsível que um empedernido bolsonarista fosse fazer de tudo para interditar um debate civilizado. Mas é surpreendente que senadores da base do governo tenham compactuado com o ardil. Agindo como o inquisidor, o mais vocal deles, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, tentou imputar à ministra a responsabilidade pela falta de pavimentação de um trecho da BR-319, entre Manaus e Porto Velho. Sem vestir a carapuça, a ministra lembrou que deixou a pasta em 2008 e voltou a assumi-la somente em 2023. Intervalo mais que suficiente para asfaltar a rodovia, se o único impedimento à obra fosse a ministra. Por que não fizeram? Questionou ela. Sem resposta a um fato incontestável, Aziz perdeu a razão e acusou a ministra de estar, entre aspas, atrapalhando o desenvolvimento do país, fecha aspas. Mas tão ou mais eloquente quanto o agastado senador amazonense foram a inação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, a ausência do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT do Pará, e o silêncio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil, coroados pela ligação envergonhada de Lula da Silva em solidariedade à ministra. De fato, a cereja do bolo foi a declaração do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que antes de fazer qualquer pergunta, disse respeitar apenas a mulher e não a ministra, agregando machismo e misoginia a uma sessão que já primava pela infâmia. Mas o grande finale foi protagonizado pelo senador Marcos Rogério, que já havia silenciado o microfone da ministra a pretexto de impedi-la de fazer discurso, e ainda teve a audácia de cobrar de Marina que se pusesse em seu lugar.
como nada estava em seu lugar, fez bem a ministra ao levantar-se e deixar a sessão. Não é segredo para ninguém que a maioria dos senadores, inclusive governistas, discorda da visão da Marina sobre a importância da proteção do meio ambiente para o desenvolvimento do país. Mas isso não é desculpa para emboscar covardemente uma ministra de Estado. Quem precisa se colocar em seu lugar é o Senado, que nasceu para ser a casa da estabilidade na República e que hoje corre o risco de se transformar em valha-couto de arruaceiros. Editorial do jornal O Estado de São Paulo, de hoje, 29 de maio de 2025. Eu acho que esse editorial já falou tudo. Um abraço para vocês. Vejo vocês lá na TF Pneus, porque eu vou arrumar as rodas do meu carro, que tá fazendo um barulho esquisito, eu vou lá na TF, tá? O seu tá fazendo também? Leva na TF. Vai fazer uma geral lá. E de noite, como vai fazer frio mesmo, eu vou, sabe aonde? Tomar um caldinho lá no Ganiza. Isso mesmo. Se o tempo esfria, o Ganiza aquece. Um beijo para vocês. Terça-feira eu volto com uma entrevista e vou entrevistar, que eu estava querendo fazer há muito tempo, esse doutor, advogado em Guaratinguetá, um menino fantástico, eu chamo de menino porque eu sou bem mais velha, ele tem a idade dos meus sobrinhos, menino inteligentíssimo, fantástico, chamado Públio Ranieri. Terça-feira que vem, dia 3 de junho, aqui no Sintonia, vamos falar sobre um livro que ele escreveu, Lampejos da Alma. Olha isso aqui. Olha, tem, eu vou ver aqui quantas páginas tem, 813 páginas. É um livro psicografado, que o Públio escreveu, e é psicografado, sabe por quem? Pelo seu irmão Argus Ranieri e seu avô Rafael Américo Ranieri. Vamos falar sobre isso no próximo Sintonia, do dia 3, tá? Espero vocês ao meio-dia, terça-feira que vem. E obrigado por ouvir. E obrigado, Estadão.